Graça e paz, boa noite. Quem está feliz com o Senhor? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 133. Eu louvo a Deus por esta igreja, pela vida do pastor Leandro Barreto, sua família, sua esposa, Eric, suas filhas. Eu louvo a Deus pela vida do Mazal, tantos amigos que o Senhor colocou na minha vida através deste ministério. Quero dizer que é uma grande honra e um grande privilégio para mim estar com os irmãos aqui essa noite. Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus continue falando aos nossos corações. Ó Deus, abre o nosso entendimento para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que a Tua palavra frutifique nas nossas vidas, é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Ficou melhor? Vai dar certo. O mundo hoje tem uma grande característica que é a superficialidade. Então, hoje em dia, por exemplo, você não ouve grandes questionamentos. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar grandes questionamentos. Por exemplo, Salmo 8. Olha a pergunta: o que é o homem? O que é a humanidade? Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Olha o tipo de pergunta. Na carta de Tiago aparece: o que é a vida? Olha, grandes perguntas. Olha as perguntas de hoje em dia: crédito ou débito? Vai comer aqui ou vai levar? Está vendo? Mesa para quantos? É um mundo muito superficial. É um mundo de conhecimentos superficiais. Conhecimentos da Wikipédia, está vendo? É um mundo. Uma menina, eu não sei se eu já falei aqui, uma menina terminou um namoro lá na minha igreja em Belo Horizonte, chegou para mim e falou assim: pastor, terminei meu namoro mesmo. Eu falei: é. Aí ela disse assim: só para o senhor ter uma noção, pastor, eu descurti todas as fotos que eu tinha curtido do meu namorado. E eu achei engraçado que ela disse isso para mostrar que era sério que ela tinha terminado. Só que a mesma dificuldade para curtir a foto é para descurtir. Está vendo? É uma geração que curte as coisas, descurte com a mesma facilidade. Então, nós percebemos que a Bíblia nos chama para o aprofundamento. Quem quer ter uma vida mais profunda? A Bíblia nos chama para uma vida mais rica, em todos os sentidos espirituais possíveis, as riquezas de Cristo Jesus. Colossenses diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem quer esse conhecimento de Deus na sua vida? Uma vida mais profunda, uma vida mais séria com Deus. E o Salmo 133, ele traz profundidade a uma palavra muito desgastada, que é a palavra união, é a palavra unidade. Essa palavra, todo mundo fala ela. Algumas palavras, de tanto repetirmos, elas às vezes perdem o seu valor e o seu significado. Sabe uma palavra que é bem desgastada, assim, por exemplo, a palavra misericórdia no meio dos crentes. Já disseram que misericórdia é o Nossa Senhora de crente, né? Quem já ouviu isso? A pessoa converte, ela: Nossa Senhora! Não, agora você é crente, agora você fala assim: misericórdia. Está vendo? E a pessoa esquece o que significa a palavra misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Significa lançar o coração na miséria do outro. Está vendo? Misericórdia não é ter dó de alguém. Misericórdia é lançar o coração no sofrimento. Então, é muito importante nós, num mundo como esse, num momento como esse, resgatarmos, mergulharmos na palavra, às vezes em textos que pensamos que conhecemos, como por exemplo o Salmo 133. Eu comecei a ler tanto esse texto, orar, pesquisar, tentar viver esse texto.
E eu comecei a entender de uma maneira muito mais profunda o que significa a palavra união. É um salmo de Davi. Davi, ele sabia o que era irmão chato. Davi, quando quis enfrentar Golias, Eliabe, o seu irmão mais velho, criou caso. Quem você pensa que é para enfrentar Golias? Quem você pensa que é? Eliabe era macho para enfrentar Davi, o caçula. Ele não era macho para enfrentar Golias. Está vendo? Tem gente que é assim, o problema verdadeiro a pessoa não enfrenta, ela gosta de perturbar quem está tentando ajudar. Então Davi sabia o que era a briga entre irmãos. E o salmo começa: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A Bíblia mostra brigas de irmãos desde o início. Por exemplo, no início, Caim e Abel, os primeiros irmãos, um matou o outro. Caim é pior que Hitler, ele matou 1/4 da humanidade. Depois você reflete isso lá na sua casa. Caim é o maior genocida que já existiu. Ninguém matou mais pessoas que Caim, ele matou 1/4 do mundo. Depois Jacó e Esaú. Pensa o teu irmão chato, agora pensa Jacó, ele é o campeão, gente. Pensa uma pessoa que nasceu pegando no teu pé, literalmente. Olha como é que Jacó nasceu, segurando no pé de Esaú, lutando, brigando. Os irmãos de José tinham inveja, tinham raiva de José. Então a Bíblia vai mostrando já muitas brigas, e Davi e os seus irmãos brigaram, e ele fala: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Está falando primeiro de irmão, irmão mesmo, irmão de sangue. Só que a Bíblia mostra sentidos maiores. Por exemplo, em Deuteronômio, o estrangeiro também é chamado de irmão. Então, é bom que os irmãos da família estejam unidos, mas também é bom entender que existe em certo sentido, toda a humanidade, nós somos irmãos porque somos filhos de Adão, está vendo? Isso é chamado na teologia de a solidariedade da raça. Existe um livro do pastor Russell Shedd, chamado Adão e a Solidariedade da Raça. Todos nós, em certo sentido, por sermos humanos, somos irmãos. Temos a centelha divina em nós, somos imagem e semelhança de Deus, estamos caídos. Então, existe um sentido mais amplo. Existe um outro sentido, que são os irmãos, que são os amigos. Provérbios fala: tem amigo mais chegado que irmão. Então tem um irmão que você nasce e não escolheu ter, mas tem os amigos, são os irmãos que você escolheu. São as pessoas que às vezes têm afinidades iguais, e aí você começa a conviver, você se torna amigo. Eu, pela graça, pela misericórdia de Deus, tenho um amigo mais chegado que irmão, o pastor Leandro aqui. Está se tornando cada vez mais um irmão, um amigo, está vendo? Então é bom e agradável que a família esteja unida. É bom e agradável que o mundo esteja unido. Não é melhor um mundo sem guerra? É melhor. É bom e agradável que os amigos estejam unidos. Mas nós somos cristãos. Quantos amam o Senhor Jesus aqui? E existe o sentido mais profundo de irmandade: sermos irmãos pelo sangue de Jesus. E nós vamos ler o Salmo 133 como cristãos. É o corpo de Cristo, cada um de nós é um membro. É o aprisco de Deus, cada um de nós é uma ovelha. É o edifício, cada um de nós é uma pedra viva. No aprisco, o Senhor é o bom pastor, Jesus. No edifício, Ele é a pedra angular. Você pode dizer glória a Deus? No corpo, Ele é o cabeça. Na família, Ele é o primogênito. Ele é o nosso líder, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando eu falar então como é bom e agradável os irmãos, nós estamos falando aqui da igreja agora, no sentido mais profundo. E o Salmo vai mostrar o que significa a verdadeira união. Número 1, a união é boa. Número 1, fale comigo: a união é boa. A união, ela promove o bem. A união, ela colabora, ela é uma coisa boa, ela é uma coisa agradável. Desagradável é a briga. O meu sogro, ele conta uma história para a família. Quando ele era jovem e namorava, meu sogro chama Roberto,
a minha sogra disse. E eles namoravam. E um dia eles estavam no restaurante. E o Roberto, meu sogro, olhou do lado assim. Tinha um homem na outra mesa, olhando para a minha sogra, para Diz. Ele falou assim: bem, tem um cara olhando para você, eu não estou gostando. Ela: diga não, é que eu sou bonita mesmo, não tem problema não, vamos comer aqui. Aí continuaram. Ele está olhando, eu vou bater nele. Não, amor, vamos comer, nós estamos aqui, não sei nem quem é. Não, é que a beleza é assim mesmo, mas deixa para lá. E ele: eu não estou aguentando. Sabe o que ele fez? Ele levantou e foi falar com o homem. Já chegou bufando. Ei, quem você pensa que é para olhar a minha? O homem era cego. Ele não tinha os olhos. E ele saiu. Está vendo? Os ciúmes é algo desagradável. A briga, a insegurança, a desunião, a violência verbal é algo que você paga mico. É algo desagradável. É algo chato. É algo de gente perturbada. Agora, a união é agradável. É boa. Eu estava sábado passado, peguei um voo para o Rio de Janeiro. E quando estava pousando o avião no Santos Dumont, o piloto falou assim: olá, passageiros, aqui é o comandante falando. Estamos nos aproximando para o pouso no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Blá, 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 falou. E no final ele falou assim: muito obrigado. E aqui, gente, que Deus abençoe vocês. Gente, eu até acordei. O que eu ouvi? O piloto falou: Deus abençoe. Eu falei: eu não estou acreditando. Gente, eu pego voo todo dia, eu não sei nem onde eu estou, de tanto voo que eu pego. Eu tenho a categoria máxima de toda a companhia aérea. Na Azul, eu sou cliente Avatar, de tão azul que ficou. Smiles Adamantino. Eu sou, de tanto que eu viajo desde menino, todo dia viajo. Eu nunca ouvi um piloto de avião falar: Deus abençoe. Eu também viajo muito de ônibus. Gontijo, Útil, Cometa, meus irmãos, Pássaro Verde. E esses dias mesmo, percebi isso. Eu falei assim: que engraçado. Quase todo motorista de ônibus fala assim: que Deus nos acompanhe. O ônibus: amém, glória a Deus. Tira oferta, é um culto no ônibus, meu irmão. Mas eu nunca tinha escutado, Leandro, um piloto de avião falar: Deus abençoe. Eu fiquei tão feliz que eu comecei a dar glória. Glória a Deus, piloto, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fiquei feliz. Falei: eu não acredito, o piloto, tem um cara crente pilotando, glória a Deus. Comecei a orar pela família do piloto. Deus abençoe esse piloto, ele é muito fera, Deus. Esse piloto, os filhos dele, que sejam pilotos, sejam astronautas, Senhor. Abençoa essa família. Eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. Sabe o que eu fiz? Eu tinha minha mochila, peguei a minha mochila, tirei o livro Fé Inteligente, escrevi ao piloto que disse: glória a Deus abençoe, e fiz a dedicatória, escrevi. Falei: esse cara é muito fera. Quando o avião pousou, eu já levantei. O comandante lá, o comissário de bordo: por favor, senhor, você acende, cala a boca, senhor. Por favor, senhor, você acende, não fica quieto, senhor. Por favor, eu quero falar com o piloto, senhor. Cala a boca, senhor, é o piloto que manda, senhor. Cala a boca, senhor. Chama o piloto, senhor. É terrorista, não, eu quero falar com o piloto, senhor. Ele: peraí, senhor. Aí parou. Ele abriu com raiva assim e falou: o que você quer? Eu quero falar com o piloto. O que? Não interessa, eu quero falar com o piloto. Aí eu entrei. Quando eu entrei assim: quem aqui é o piloto? O piloto falou: eu falei assim: quem fez o speech de aterrissagem? Aí o piloto: fui eu, comandante. Quando eu olhei, o cara era o Batman. O cara era um cara top. Era um comandante, Capitão América. Ele não era um comandante, era um super-homem, o cara. Era um cara top. Eu falei: cara, você é um cara top. Eu olhei para ele: eu orei pela sua família. Eu sou cliente. Ele olhou: yes. Eu olhei: cara, você é um cara de Deus. Ele: yes, sou. Você também, é isso aí. Falei: cara, parabéns. Tenho orgulho de você. Nunca vi um piloto falar: Deus abençoe. Está gravado lá na caixa preta, pode escutar. Falei: cara, parabéns. Toma, esse é meu livro. Prazer, eu sou o Davi, eu sou pastor, estou indo pregar. Cara, glória a Deus pela tua vida. E falei com o cara, o piloto ficou assim: e você fica aqui? E eu falei com o piloto: cara, você disse Deus abençoe, parabéns. Ele levantou: você quer pilotar um pouco? Eu falei: não, eu tenho que pregar. Cara, a união é agradável.
Eu abracei ele, ele falou, cara, eu vou orar pela tua família. Cara, pegamos o contato, trocamos o telefone, dei o livro, dei um abraço nele. Falei, cara, você é isso aí, cara, Deus abençoe, valeu. Ele falou, ei, eu olhei, ele, Deus te abençoe. Falei, cara, você é demais. Você é demais. A união entre irmãos é agradável. Não tem coisa melhor do que estar na presença de irmãos, não é de sangue, é mais irmãos espirituais. Se você ainda não experimentou isso, hoje é a noite de experimentar. Hoje é a noite de você abrir mão da sua chatice, meu irmão. O Leandro falou que é verdade. A gente poderia ficar conversando. Eu não é, cadê? Eu estava mais aula, Leandro. A gente poderia ficar a vida inteira ali na sala. Eu falei assim, isso aqui é o céu. Falando de Deus, falando coisas alegres, compartilhando sonhos, compartilhando histórias, falando de sofrimentos, de superações, um ajudando o outro. Como, número 1, é bom e agradável os irmãos. A união, ela é boa, ela ajuda, ela colabora e ela é agradável. Não é, eu tenho que ir. Não, eu quero ir, eu quero estar com os irmãos. É algo que me faz bem, é algo que me ajuda. E aí vai além, vai além, vai além, vai além, vai além. É como óleo precioso. Para entender o Salmo 133, tem que ler Êxodo 30. Porque Êxodo 30 explica essa cena aqui. E lá em Êxodo 30, está explicando, Deus explicando para Moisés como que deveria ser a consagração de Arão para o sacerdócio. E fala assim no capítulo 30 de Êxodo, verso 25, você fará o óleo sagrado para unção, o óleo precioso. Como é que era esse óleo? É um perfume composto segundo a arte do perfumista, será um óleo sagrado para unção. Está vendo? E aí vai descrevendo, era um perfume, era assim, juntava, gente, os maiores especialistas em perfumaria, perfumes, tipo, juntava o Giorgio Armani, o Ralph Lauren, juntava todo mundo, aí juntava os caras tops, e eles faziam um perfume, era obra de arte de perfumista, era um Chanel número 5.000, era um negócio, era o melhor perfume, e eles faziam aquele perfume. Olha o que é a unidade verdadeira, é a boa, agradável. Número 2, é como óleo precioso. Isso nos ensina que a união espiritual é algo que tem valor para Deus. Pode dizer glória a Deus? É algo precioso, é uma obra de arte. O que é algo com valor? O que é algo precioso? É algo que custa. Você não vai encontrar nada precioso numa loja de R$1,99. Por quê? Porque custa pouco, é barato. O que é valoroso custa. O que custa? O que envolve esforço. O que custa? O que leva tempo. O que custa? O que leva superação. Então, uma pérola custa. Um diamante vale, porque demora muito tempo. Então, uma amizade espiritual, ela é preciosa. Por que ela é preciosa? Porque ela tem valor, ela custa. Custa tempo, custa conversas, custa estar face a face com alguém. Provérbios nos ensina como o ferro afia o ferro, um amigo afia o seu amigo. O ferro afia o ferro. Assim é uma amizade verdadeira, uma amizade espiritual. Então, a pessoa que foge do conflito, a pessoa que evita opiniões divergentes por nada, é uma amizade sempre que nunca vai se aprofundar, porque é uma amizade barata. Então é aquela amizade que quando está tudo bem, está lá, mas quando está errado, cada um vai para a sua. Quem está entendendo em nome de Jesus? Mas a verdadeira unidade, ela é preciosa. É uma amizade que vai sobreviver ao atrito. E ao invés da pessoa ficar ferida, machucada, não. É uma amizade afiada. Um afia o outro. Um verdadeiro amigo
não é alguém que só adula o teu ego. Um verdadeiro amigo não é alguém que vai só ficar concordando com tudo que você fala. Ela vai às vezes te questionar. Ela vai perguntar as suas motivações. Ela pode às vezes te exortar, te corrigir. Você, quando uma pessoa fizer isso, a nossa tendência é, a gente só gosta de ser elogiado, é deixar a pessoa falando sozinho. Tenha o exercício de aprender a ouvir uma bronca. Aprenda a ouvir uma bronca. Eu li, semana passada, o conselho que o Bill Gates deu para adolescentes numa escola nos Estados Unidos. Uma escola, formatura de adolescentes. Mandaram um e-mail para o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Bill Gates, você poderia dar uma palavra para os formandos? E ele não respondeu. No dia da formatura, o Bill Gates apareceu, desceu o helicóptero. O que é isso aí? O Bill Gates. Chamaram de grilo assim, ele foi, mas esqueceu de avisar. O Bill Gates entrou com um papelzinho na mão e deu um conselho para os meninos. Eu quero dar um conselho para vocês, todo mundo olhando. Ele falou uma frase com 30 segundos e foi embora, foi aplaudido 10 minutos. Sabe o que o Bill Gates falou? Ele falou assim: adolescentes que estão formando, vocês ficam reclamando da mãe e da professora de vocês. Entendam que um dia vocês vão ter um patrão, ele não vai ter misericórdia de vocês. Então estudem e trabalhem. Tchau. Todo mundo aplaudiu. Ele só disse o seguinte: vocês têm que aprender a ser confrontados. Quem quer ser um adolescente vitorioso, qualquer pessoa com maturidade entende isso. Quanto mais para as coisas espirituais de Deus. Quanto mais uma pessoa separada por Deus. Você crê que Deus separou pessoas para te ajudarem em nome de Jesus essa noite? Está na hora de nós amadurecermos. E um dos processos de amadurecimento de Deus na nossa vida são relacionamentos que às vezes nos confrontam. Só que sabe o que eu percebi? As pessoas, gente, você não pode falar nada que a pessoa surta, a pessoa desiste, a pessoa chora. É uma geração muito sem anticorpos. É uma geração que não se expõe. Coisa mais legal que tem é criança rolando no chão, que ela vai pegando resistência. Não é qualquer bactéria que a pessoa fica doente. É um menino que brinca na terra. Aí tem aquela expressão: menino criado em apartamento. Já viu isso? Menino criado pela avó. O que é um menino criado pela avó? É um menino que só vai comer doce. É um menino que o mundo é a vovó e o vovô. É o mundo das nuvens. A minha mãe, meu irmão, ela não me disciplinava, era quase tortura, meu irmão. A minha avó era só beijo. Agora a minha mãe com a minha filha Maria é só beijo, né? Então é muito engraçado. A vovó, a mãe, no filho ela bate, no neto ela só quer beijar. É engraçado isso. E aí, a expressão menino criado com vó, menino criado em apartamento, é um menino que ele é tão, que bonitinho, que gordinho, que bonitinho. Esse menino, quando vai para a vida real, é vulnerável. Ele apanha, ele não sabe nem se defender, ele ficou abobado. Muitas vezes, Deus está querendo nos ensinar, nos amadurecer através dos relacionamentos. Mas sabe o que nós fazemos? Deixamos no offline quem deveríamos estar ouvindo, e quem não deveríamos ouvir, aí a gente quer ouvir. A união verdadeira é preciosa, é algo valoroso. Não é algo feito do dia para a noite. Não é algo construído do nada. Então é preciso conviver. É preciso refeições juntos. Isso tudo está na Bíblia. Atos 2, participavam das refeições com alegria. É preciso conversar. É preciso hospitalidade, receber a pessoa na sua casa. Tem gente que convive na igreja anos e não conhece a casa do outro, o outro não conhece a sua casa. Às vezes a pessoa está do seu lado aí, só para você ficar com vergonha de você. Você conhece essa pessoa, tem 10 anos, e não sabe como é que é a letra dela, não sabe como é que é a casa dela, ela não sabe como é que é a tua casa, ela não sabe onde você mora, ela não sabe nada. Porque o mundo hoje é um mundo artificial, é um mundo... Comunhão é mais do que tagarelice no final do culto. Comunhão é mesa. Comunhão é olho no olho. Comunhão é conhecer o bafo do sujeito.
Aí você está aprendendo o que é comunhão. Refeição é estar desarmado. O que significa almoçar, jantar com alguém? Significa partilhar a vida com a pessoa, é a comida. Significa, até os animais só comem, até no reino animal, quando ele está se alimentando, ele está vulnerável, ele só come perto dos amigos, do bando. É assim. Assiste Discovery Channel, é uma bênção. É uma bênção o Discovery Channel. Então, mas tem gente que ficou tão armada. A vida, as frustrações, os problemas. Você às vezes sofreu, você às vezes apanhou, você às vezes foi violentado, e você se fechou de uma maneira que não deveria também. Tá vendo? Então o diabo às vezes usou alguém na tua vida para te magoar. Para quê? Para você ficar fechado e não querer mais ser tratado. Só que você está escondendo, é o veneno. E às vezes é um relacionamento que vai te curar. É uma pessoa de Deus. Você tem que entender que existem pessoas de Deus. E esse é o discernimento que você tem que ter. Nem todo mundo está querendo destruir você. Tem muitas pessoas tentando te ajudar. Tem muitas pessoas orando por você agora. Quando Elias pensou que estava sozinho, Deus falou: Elias, calma, só na região aqui tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Tem sempre 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então a verdadeira unidade é boa, agradável, preciosa e santa. Porque esse óleo que desceria sobre a cabeça de Arão, ele tem um objetivo muito claro. Ele é chamado em Êxodo 30 de óleo sagrado. E tudo que esse óleo toca era santificado. Verso 30 do capítulo 30 de Êxodo: também ungirás Arão, seus filhos, e os santificará para me administrarem o sacerdócio. O óleo santifica. Como é bom e agradável que os irmãos estejam unidos. É como um óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Então é precioso e é algo que vai te santificar. A comunhão com a igreja te santifica. A comunhão com pessoas de Deus é uma das ferramentas de Deus, um dos modos de Deus de te conservar, de te guardar. Eu lembro quando eu estava na faculdade, 18 anos de idade, 19 anos de idade, teve um dia que estava chovendo muito, à noite, na PUC, em Belo Horizonte. E aí eu estava esperando a chuva passar, e tinha um amigo meu, que é o Guilherme, que era o menino crente, meu colega de sala. E aí, eu estava aquele dia sozinho, eu pensei que o Guilherme tinha ido embora, porque a gente ia embora junto, o Guilherme já saiu. Eu falei assim: eu vou esperar a chuva passar, porque eu vou encharcar, eu vou esperar. Eu fiquei esperando assim, no breu assim. De repente, meu irmão, apareceu uma Jezabel do meu lado. Eu olhei assim, uma aparição, sabe uma aparição? Apareceu uma menina bonita, gente, pensa essa menina bonita, toda bonitona, branquinha, mas o cabelo preto, a sobrancelha preta, o olho preto, sutiã preto, a roupa preta, batom preto, toda de preto. E ela ficava me olhando e não falava nada. E eu olhando para ela, eu tinha um cabelinho tipo assim, ó. Alguém tem um óculos redondo aí? Alguém tem um óculos redondo? Tem? Tem? Levanta a mão para me emprestar aqui. Ninguém tem óculos redondo, não tem problema. Aí eu estava assim com o meu cabelinho, ela ficou olhando para mim e falou assim: você parece o Harry Potter. Eu falei: quê? Eu olhei assim: o que é isso aqui, gente? Pensei que era fantasma, mas é bruxa pelo jeito. Eu fiquei olhando. Essa menina, gente, e tem um detalhe que foi uma tarde, porque eu era da turma da manhã. Eu passei essa tarde com o Guilherme preparando estudos para o nosso grupo de evangelismo na faculdade. E essa tarde em especial, eu tinha lido sobre bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu li os sermões do John Wesley lá na biblioteca da PUC Minas. Eu tinha estudado a tarde inteira sobre santidade. Meu irmão, apareceu a bruxa do 71, bonita. A menina falou: você parece o Harry Potter. Ela falou assim: deita comigo agora, Harry. Essa menina começou me pôs a mão em mim. Gente, eu tremia. Eu comecei a tremer.
Sabe quando você fala assim, que coisa muito louca é essa aqui, gente? E a menina começou a me chamar. Eu moro aqui do lado, eu moro ali na frente da faculdade. Está tendo uma festinha, tipo sexta-feira, está tendo uma festinha ali na República, vamos para lá. Eu quero te conhecer, Harry. A menina veio dando voadora no meu pâncreas. Ela não rodeou, não. E eu estava ali, sabe? Fiquei assim, veio um negócio no meu coração. O que é isso aqui, gente? Eu choro, eu grito, eu agarro ela. O que eu faço aqui? Eu falei, o que eu faço? E eu comecei a ficar, sabe quando você fica assim muito louco? Eu fiquei muito louco. Assim, porque você fica meio enfeitiçado na hora. Eu fiquei assim muito louco. E eu fiquei assim. Naquela hora, o Guilherme apareceu. O Guilherme apareceu descendo. Eu pensei que ele já tinha ido embora. Quando eu vi, bastou eu olhar para o meu amigo cheio de Deus, o Guilherme. Quando eu olhei para o Guilherme, sabe como se fizesse assim, ó? Eu lembrei quem eu era, onde eu estava, o que eu tinha estudado com o Guilherme aquela tarde sobre a santidade de Deus. Foi lá para o Guilherme, Guilherme, aí eu olhei, Guilherme, ele me olhou assim, Guilherme, beleza, e fui embora. Essa menina me zoou a faculdade inteira depois. Estou nem aí. Mas eu lembro que aquele dia, Deus estava no controle da situação, eu estava com as pernas tremendo, mas Deus mandou o Guilherme, foi olhar para um amigo de Deus. Na mesma hora, gente, foi como se saísse aquele, fez assim, ó. Nós temos que andar perto de pessoas de Deus. Se é um amigo errado que desce ali, meu irmão, Davi, agarra essa menina logo, velho. O que você está demorando aí? A menina está dando em cima de você. Nós temos que ter pessoas que nos aproximam de Deus. Porque gente para empurrar para o buraco, tem um monte. Você tem que pedir discernimento nesse final de ano. Deus, qual é a limpeza que eu tenho que fazer no meu iPhone? Quais são pessoas que às vezes esse ano, por um tempo, para a minha saúde espiritual, para que os planos de Deus para a minha vida, minha família, às vezes eu preciso entender isso. Relacionamentos de Deus nos purificam, nos santificam. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E sabe o que acontece? O óleo era para capacitar Arão para o sacerdócio. Quem quer estar capacitado para um ano de 2016 próspero, de vitória, cheio do Espírito Santo, da direção, do discernimento de Deus? Então a união é boa, agradável, preciosa, ela nos santifica e ela nos capacita. Uma pessoa solta, ela não tem autoridade espiritual. Agora uma pessoa que está ligada ao corpo, meu irmão, eu quero te dizer essa noite, você é membro do corpo de Cristo. Você não é uma prótese, você não é uma dentadura, você não é um aplique no cabelo, você faz parte do corpo. Você não tem uma ligação artificial, você é orgânico. Você está ligado em Jesus, Ele é o cabeça. Se você estiver ligado no corpo, você está capacitado para o ministério que Deus tem. Tem pessoas que às vezes têm um chamado, têm uma visão, têm uma ideia, mas elas não querem se submeter a ninguém. É engraçado que até Jesus se submeteu. Ele chegou para João Batista, e João Batista falou assim: Jesus, o Senhor vem para ser batizado por mim, Jesus, eu não sou digno de desatar suas sandálias. E Jesus fala: fique assim para que se cumpra a justiça. Jesus se submeteu a João Batista, mas tem gente que não quer se submeter a ninguém. Tem gente que a crista alta, tem gente que não quer ouvir ninguém. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa nunca vai estar capacitada como ela deve estar capacitada para o ministério. Porque ela é uma pessoa solta, ela fala coisas da cabeça dela. Talvez a desunião seja a grande causa da igreja ter um impacto tão pequeno no Brasil. Porque o sinal dos avivamentos é a unidade da igreja. É quando para as brigas internas. Irmãos que brigam, a vida não anda. Jacó fala assim para os filhos dele, quando eles estavam lá voltando para o Egito, José lá, ele fala assim: ei, se vocês não brigassem tanto, vocês já tinham ido e voltado 2 vezes. Vocês estão parados aqui até agora, de tanto que vocês brigam. A unidade traz credibilidade para a igreja. A unidade traz credibilidade para uma família, para um grupo de pessoas cheias de Deus, traz credibilidade. Meus irmãos,
nós precisamos de unidade para estarmos capacitados para aquilo que Deus quer realizar através de nós, nesse tempo e nesse país. E sabe o que acontece? A união, ela contagia. Quem quer contagiar o mundo com a presença de Deus? Porque o óleo na cabeça descia para a barba, da barba para a roupa. O orvalho do Hermon, ele ia para Sião. O Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. E a comunhão é comparada como o orvalho que vai do Hermon e desce para Sião. É o óleo da cabeça para a barba, para as vestes de Arão. Meus irmãos, a união, ela contagia. Uma igreja unida é uma igreja contagiante. Um casal unido é um casal contagiante. Uma família unida é uma família contagiante. A unidade, ela vai influenciando, transformando positivamente, como um perfume. Muda a atmosfera. Não é assim? Um perfume não muda a atmosfera? Chega uma pessoa perfumada, você fica até feliz. O mundo não tinha graça. Chega uma pessoa cheirosa, você fica feliz. Você às vezes está triste, cansado, aí está na hora do almoço, vem um cheiro de comida. Muda você fica com fome. Porque o cheiro é bom. Um odor agradável, o cheiro agradável, o perfume, o aroma suave. A união entre os irmãos, ela muda a atmosfera de uma cidade. É como o orvalho. Onde o orvalho vem, traz vida, vivifica, vai trazendo vida sobre a relva. Então o óleo perfuma, escorre pelas vestes do sacerdote Arão. Aí a cena de Moisés ungindo Arão, e escorre no corpo de Arão. Arão é o corpo do sacerdote. Ele é um tipo do próprio Cristo. Cristo é o sumo sacerdote. Então a união, ela vai contagiando o corpo de Cristo. Ela vai contagiando a igreja. E ela atinge a próxima geração. Quem que é filho abençoado? Que geração abençoada. Essa unção em Êxodo fala: Arão, vai vir sobre a sua vida, e da sua vida vai para os seus filhos. A linhagem sacerdotal. Meus irmãos, a união, ela vai contagiando os filhos. Ela vai contagiando, gerando vida como o orvalho que refresca. Às vezes tem pessoas que estão tristes. Eu celebrei um casamento semana passada. E o casamento, muitas vezes, está ali o casamento, e você sabe como é que é. Tem muitas pessoas, os convidados às vezes vão porque gosta muito, mas é pessoa que às vezes nem está casado mais, está divorciado. A vida da pessoa está toda derrubada. Mas ela vai para o casamento porque para o amigo dele. Aí chega no casamento, aquela pessoa que estava triste de ver o casamento, ela fica emocionada, ela chora. Na nossa igreja, nós temos muitas histórias de casais que entram para a cerimônia de casamento de outro, separados. E na cerimônia, tem um grupo de intercessão da nossa igreja, que é coordenado pelo pastor Aloísio. O pastor Aloísio ora pelas cerimônias. Sabe o que acontece? São muitos testemunhos. Tem o parente lá, o tio e a tia separados, mas no casamento dos jovens da nossa igreja, era tanta presença de Deus, que até os tios se reconciliaram, o tio e a tia. Está vendo? A união, ela abençoa, ela perfuma, ela contagia. Eu estou contando porque semana passada foi assim. Tinha um casal separado. No final, vieram pedir oração. Olha, no final, pastor, tocou tanto, que eu estou aqui, eu vim pedir perdão pela minha esposa, chorando. Nós oramos, estão sendo cuidados e tratados para a glória de Deus. Porque a união, o amor, ele contagia. É do irmão ao Sião, é do maior para o menor, todos são alcançados pela atmosfera da unidade. Meus irmãos, e o que é o mais importante, é no final. Porque o Salmo encerra de uma maneira maravilhosa. Ele vai dizer o seguinte: é como o orvalho de Hermon que desce para Sião, porque ali, onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para... O Salmo 133 traz então uma nova densidade à palavra união. Ela é boa, ela é agradável, ela é preciosa, santa, ela capacita, ela contagia e ela agrada a Deus. E o coração de Deus feliz, Deus abençoa, e Deus dá vida,
e vida para sempre. O que é vida para sempre? É salvação. Quem quer a salvação da sua família em nome de Jesus? É a salvação da família. Então olha onde alcança a unidade, a salvação. A unidade da igreja primitiva em Atos 2 é descrita de uma maneira maravilhosa. Unidos na doutrina, unidos sob os apóstolos, sinais e maravilhas, orações, perseveravam no templo, de casa em casa, nas refeições. Qual que é o resultado de toda a unidade? O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O resultado da unidade do povo de Deus é a salvação dos nossos pais, dos nossos filhos, dos irmãos. A pessoa olha, eu quero isso, eu quero essa alegria que eu não tenho. Eu vi um para-choque de um caminhão assim, é melhor repartir a picanha do que comer o fígado de boi sozinho. Amém, glória a Deus. É melhor repartir a picanha do que comer jiló sozinho, gente. É melhor você estar com gente. Sabe o que Provérbios diz? É melhor uma família simples, com a comida simples, só um pouco de verdura, mas feliz, com unidade, do que a família com novilho gordo abatido e cada um come num canto da casa. É melhor uma família com união do que a família rica, que cada um segue na sua. Quem quer a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, os filhos, irmãos, amigos? A verdadeira unidade, ela gera salvação. E sabe o que é o mais bonito? É que o Salmo 133 aponta para a eternidade. Meus irmãos, a unidade que começa aqui hoje, essa noite conosco, esse ano, ela vai durar para sempre com a bênção de Deus. Ela rompe o espaço, ela rompe o tempo. A união nossa é muito mais poderosa do que nós imaginamos. A nossa unidade é muito mais poderosa daquilo que nós imaginamos. Ela traz o bem, ela é prazerosa, ela é valorosa, ela é santa, ela qualifica, ela alcança todos, ela é aprovada por Deus e ela entra na dimensão eterna. Quem quer viver isso em nome de Jesus? Eu quero dizer, meus irmãos, que já disse aqui, eu sou filho de pastor. E quando eu era menino, meu pai pastoreava uma igreja. E essa igreja foi plantada, ela nasceu na sala da nossa casa. Era uma célula. 1988. Eu tinha 2 anos de idade. Eu era uma criança. E meu pai e minha mãe, um grupo de amigos, pessoas de Deus. Deus foi agindo, movendo, a igreja cresceu, a igreja foi crescendo, vidas convertendo, pessoas convertendo. Em 1997, a igreja tinha mais de 2.000 membros, eu tinha 11 anos de idade, e era uma alegria. Compartilhei com o pastor Leandro hoje. Nossa casa, homens de Deus do mundo inteiro dormiam na nossa casa, missionários, pessoas de Deus, e eu cresci naquele meio. Pastores do mundo inteiro, de Toronto, do Avivamento, no Canadá, dormiam lá em casa. Da Nigéria, o pastor Vitor e da Rosa, pastores importantes, homens usados por Deus no mundo. Pastor Marco Antônio Peixoto, da comunidade Zona Sul no Rio. Pastor Robson Rodovário, da Sara Nossa Terra. Pastor César Augusto, da Fonte da Vida. Estevão Hernandes, da Renascer em Cristo. Pastor, tudo que é tipo de pastor. Na época, o Ronaldo Didini, Carlos Alberto Bezerra, Edson Rebustini. São as pessoas que frequentavam a minha sala, da minha casa. Homens de Deus, missionários. Reverendo Messias Anacleto Rosa. E eu e meus irmãos ali, homens de Deus. E a gente participava com meu pai de congressos. Kleber Lucas, Katz Barneia, Brother Simeon, Oficina G3, Resgate. E a gente era aquela alegria.
E eu ali no meio, aquela felicidade. Tantas histórias para contar, meus irmãos. O meu pai ficou doente. O meu pai adoeceu, caiu enfermo, 3 meses de cama. Problema nos rins, problema de coração, pressão alta, uma estafa. Porque meu pai trabalhava na Aços Vilares. E à noite ele se esforçava com as coisas da igreja. Então era uma jornada 24 horas. E o meu pai teve um piripaque, meu irmão. Meu pai caiu, prostrado. 3 meses acamado. E aí o que aconteceu? A igreja cuidou de nós. Foi isso? Não. A igreja dividiu. Era uma igreja poderosa. Era uma igreja alcançando o prefeito, o governador do estado de São Paulo, candidatos ao governo. Começa a cortejar, os políticos começaram a cortejar, influência sobre pessoas, e aí uma igreja com visibilidade, uma igreja tal e tal. Eu lembro, Francisco Rossi, foi candidato ao governo de São Paulo, ia lá no culto, políticos graúdos iam lá no culto. Sabe o que aconteceu? A igreja dividiu. A igreja dividiu. O pastor pegou, saiu com um grupo, o outro com outro. E aí meu pai de cama. O que aconteceu com meu pai? Piorou a saúde dele. Piorou a saúde do meu pai. Meu pai estava doente, ele ficou 3 vezes pior. E eu com 11 anos. Meu irmão Lucas, com 9. Minha irmã Priscila, 4, 5 anos de idade. E minha mãe, doente também, com aquela situação toda. E meu pai havia abandonado a empresa Aços Vilares, porque ela se mudou para o interior de São Paulo. Ele escolheu pastorear a igreja, o chamado de Deus. Ou seja, não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha renda, não tinha mais nada. O que aconteceu? A minha mãe pediu socorro. A minha mãe ligou para os pastores amigos do meu pai. Pelo amor de Deus, alguém nos socorra. Deus tem misericórdia de nós. Deus, como nós vamos comer? Foi acabando o dinheiro, começamos a vender as coisas, ninguém ajudava. Ninguém ajudava. Na hora que estava na bênção legal, todo mundo estava lá. Mas agora não tinha mais a igreja, aí ninguém ajudava. Foi acabando a comida. Foi acabando os ternos do meu pai. A minha mãe começou a vender os ternos do meu pai. Peraí, não tem, vendia o terno, como é que chama? Brechó, vendia a roupa do meu pai, terno de marca. Começou a vender o carro, vendeu tudo, foi vendendo tudo, vendeu linha de telefone, foi vendendo tudo que na época era importante, vendeu. Celular tijolão da Motorola que você carregava assim. Pega o meu celular aí, era assim o celular. Vendeu o celular, vendeu tudo. E ninguém ajudava. Alguns pastores amigos, quando perceberam que a situação era séria, foram na nossa casa, amigos do meu pai, pastor Fádio Fará, de Brasília, pastor César Augusto, pastor Robson, entre eles, o meu pastor, o pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares, na véspera de Réveillon, em 1997, pegou um avião em Belo Horizonte, dirigindo uma igreja em franca ascensão, a Igreja Batista Getsemane, a igreja crescendo, iniciando a construção do novo templo, onde hoje é a igreja para 6.000 pessoas, ou a 6.000 assentos. Pastor Jorge Linhares largou tudo e veio para a minha cidade, São Caetano do Sul. Quando a gente assustou, tocou o interfone, olhei assim, era o pastor Jorge Linhares, mas não era o pastor Jorge, era Jesus. Não era o pastor Jorge, era Jesus Cristo, na vida do pastor Jorge. O pastor Jorge entrou, parecia um anjo. Ele entrou na nossa casa. E meu pai no hospital, a minha mãe chorando em casa. E o pastor Jorge pegou na nossa mão, na sala. Eu era um menino, 11 anos de idade. Meus irmãos, minha irmã. Ele pegou na nossa mão, fez uma oração. Falou, eu vou dormir com vocês aqui nessa casa, orando hoje. Brincou com a gente a tarde inteira. Largou a igreja lá. Brincou comigo, com meu irmão Lucas, com a Priscila. Ele pegava a minha irmã e fazia que minha irmã era uma guitarra, era a nossa brincadeira predileta. Pegava minha irmã virava guitarra, assim,
e ficava fazendo cosquinha nela. Ficamos ali. A minha mãe foi para o hospital cuidar do meu pai. E o pastor Jorge passou a noite comigo, com o Lucas e com a minha irmã Priscila. E falou: eu vou levar vocês para Belo Horizonte. Eu estou contando essa história para você entender que tem pessoas na terra com muitos motivos para odiar a igreja, muito mais sérios do que os seus. Você está preocupado porque o pastor não te cumprimentou? Você está preocupado porque o pastor não teve tempo de atender? Você está olhando quantas cadeiras tem nesse lugar? Você está preocupado porque ele faltou no aniversário do chá de boneca da sua sobrinha? Você está preocupado e está pensando em sair da igreja, xingar o pastor? É porque você não tem o que fazer. É porque você não entendeu o que é unidade. Você ainda não se sente parte do corpo. Você ainda se sente a roupa, a prótese, a dentadura do corpo. Porque se você se sentir parte do corpo de verdade, se dói no dedinho, dói em você. Se dói no rim, dói em você. Se você faz parte do corpo, a dor do teu irmão dói em você. É a palavra misericórdia. Não é uma coisa superficial. Agora, se a igreja é humilhada, se a igreja pede ajuda, vamos gente, vamos estar ali, projeto picolé derretido, vamos virar aqui, deixar de ser sauna, virar salão, comprar o ar-condicionado. Se isso não dói em você, se a igreja não é digna do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro, você também não vai experimentar nunca a transformação de Deus na sua vida. Porque você nunca vai experimentar o Salmo 133. Quantos querem entrar num grau mais profundo de intimidade com Deus? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: eu amo a igreja do Senhor Jesus. Eu não contei nem nada da nossa história, de tanto sofrimento, mas eu posso te dizer uma coisa: eu amo a igreja de Jesus, porque ela é o corpo de Cristo na terra. Eu aprendi a respeitar a igreja de Deus, a amar a igreja de Deus. Não tem nenhum lugar da Bíblia que Jesus manda você maltratar a igreja. Sabe quem que chama as pessoas para o arrependimento? O Espírito e a noiva dizem: vem. É essa igreja imperfeita, é a nossa vida imperfeita. É a nossa vida, porque a igreja sou eu, a igreja é você. Você dizer que odeia a igreja é você odiar a si próprio. É você odiar o corpo de Cristo. Jesus deu a vida pela igreja. Está na hora de nos unirmos mais. Está na hora de tirar preferências superficiais. Às vezes você fica criticando líderes sem o mínimo conhecimento e sabedoria, não sabendo o que essas pessoas passam, não confiando que Deus está no controle. Eu não estou dizendo, gente, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui em nome de Jesus? Se você entender o cenário mundial, se você entender, começar a estudar um pouco o que é o secularismo, o que é o pós-secularismo, o que é o Estado Islâmico, se você entender um pouco o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, se você entender um pouco a briga no Congresso por leis, os dilemas morais do nosso tempo, se você entender um pouco sobre o movimento de destruição dos valores cristãos da família, se você estudar sobre legalização de drogas, aborto, descriminalização de certas práticas, se você começar a entender o que está em jogo, você para com a sua superficialidade e vai começar a orar mais e buscar o Espírito Santo, e vai começar a santificar mais a tua vida, e vai parar de exigir e vai começar a se doar mais, e vai parar de provocar e vai começar a agir, vai parar de falar e vai colocar a mão na massa. Porque a verdadeira união não é uma coisa simples, é algo que custa, mas é algo precioso, é algo que vai influenciar, é algo que vai transformar hoje, por causa de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, por causa da igreja. A minha família é uma bênção, nós colhemos frutos, a igreja tem cuidado de nós. Eu aprendi a respeitar a igreja. Eu aprendi a respeitar visões diferentes. Eu aprendi a respeitar opiniões diferentes de pastores, sem confundir as coisas. Sem confundir quem é o meu verdadeiro inimigo. A nossa luta não é contra seres humanos, é contra principados e potestades espirituais. O Espírito Santo me leva a contar uma última história. Você tem que assistir o filme Para Casa. Para Casa. Repita, Para Casa. A Ponte do Rio Quai. Quem já viu esse filme?
Eu vou contar o filme, eu não estou nem aí. Você escuta, você não viu até hoje, o problema é seu. Conta a história do coronel Nicholson, interpretado por Alec Guinness, que é o Obi-Wan Kenobi no filme de Star Wars velho. Comandante Nicholson, a história real, foi capturado pelos inimigos na Ásia. Ele foi capturado. Comandante Nicholson, pelos japoneses. Ele foi capturado. Como ele era o comandante, ele ficou num lugar especial, preso numa sala especial. Os outros soldados presos e ele com regalias, um homem culto, patente alta. Ele, código de guerra, você tem que entender que até guerra tem ordem no teu quarto, aquela bagunça. Mas esse é outro sermão, vamos lá. Aí ele está lá. Os japoneses precisavam construir uma ponte sobre o rio Kwai. Por quê? Ia facilitar a chegada de mantimentos, armas. Tinha que dar uma volta. Então, uma ponte sobre o rio Kwai facilitaria os japoneses. Quem era engenheiro? Quem era o único engenheiro, a única pessoa qualificada para construir a ponte? O inimigo deles, o comandante Nicholson, coronel Nicholson, que era capturado, prisioneiro de guerra. Eles chegaram, prisioneiro, cadê o Nicholson? Sou eu. Você é engenheiro, constrói uma ponte para nós? Ele disse, não, vocês ficaram loucos? É lógico que não, vocês são meus inimigos. Não, mas você não está fazendo nada, constrói aqui a ponte, você vai ficar preso, nós vamos te matar. Não, então pode matar. Então tá. Segundo dia, você não quer construir a ponte, você vai receber comida melhor. Não, então tá. Próxima semana, todo dia, próxima semana. Comandante, você já está aqui há muito tempo. Aqui comida, mulheres, aqui, tudo para você. Constrói a ponte, você não está fazendo nada. Constrói a ponte, o que custa? E foram falando. Um dia, o comandante Nicholson, quer saber? Onde que é para construir essa ponte? Eu não estou fazendo nada aqui, onde que é? É ali. Como é que é esse negócio? Levaram ele lá. O que é para fazer? Precisa construir uma ponte aqui e ali para chegar armas para nós aqui, defendemos a posição. Então me dá um papel aí. E começou a desenhar a ponte sobre o rio Kwai. E desenhou, fez o projeto, estudou. Sabe o que aconteceu? Ele coordenou a construção da ponte sobre o rio Kwai. Construiu a ponte. Uma obra de engenharia, meses, aí construiu a ponte. Sabe o que aconteceu? Regalias, a ponte top. Sabe o que aconteceu? Os aliados, os amigos do comandante Nicholson chegaram para salvá-lo. Encontraram o comandante Nicholson. Começaram a vir os aviões. Gente, o comandante Nicholson está nessa clareira, é aqui. E começaram a atirar no exército inimigo. E começaram a atirar na ponte. Derrubem a ponte, número 1. Derrubem a ponte para cortar a comunicação, para eles não fugirem. Derrubem a ponte. Quando o comandante Nicholson viu os soldados atirando na ponte, ele pegou nas armas e começou a atirar nas pessoas que estavam indo salvá-lo, para defender a ponte que ele construiu. A guerra enlouqueceu o comandante Nicholson. No meio da batalha, ele se perdeu e começou a matar quem estava indo salvar ele. Quantos entenderam em nome de Jesus? Tem gente fazendo isso. Tem gente dando tiros em pessoas enviadas por Deus para defender obras humanas, para defender pontos que honram o teu nome. Você quer que o teu nome seja honrado, ou você quer que o exército de Deus realize a salvação? Tem gente atirando no inimigo errado. Essa é a palavra de Deus que colocou no meu coração essa noite, pastor Leandro. Tem gente dando tiro, você está dando tiro nas pessoas erradas. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades. Meus irmãos, a igreja do Senhor é a igreja do Senhor, é a assembleia, a eclésia, o jardim, a noiva, a videira.
o aprisco, a família, o corpo de Cristo. Quem é que é a igreja de Deus? Fica de pé no seu lugar e abra as suas mãos. Pegue na mão de quem está do seu lado. Feche os corredores, feche os corredores, feche os corredores. Começa a orar pelo teu irmão. Começa a orar pelo teu irmão. Erga a sua voz. Comece a orar pelo teu irmão. O óleo desce da cabeça para a barba. O óleo desce da barba para a orla das vestes. O óleo desce de Hermon para Sião. 3 vezes aparece a palavra desce. Porque a verdadeira unidade vem do céu. Quantos podem dizer glória a Deus? A verdadeira unidade vem de Deus. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Erga a mão do seu irmão, comece a orar por ele. Erga a mão do seu irmão, comece a orar por ele. Enquanto você ora, eu vou encerrar lendo Êxodo 30. Olha a palavra de Deus para a sua vida. Toma das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos. De canela aromática, a metade. De cálamo aromático, 250 ciclos. De cássia, 500 ciclos. Azeite de oliveira. Disto fará o óleo sagrado para unção. Comece a orar pelo teu irmão mais alto, meu irmão. Um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação. Você vai ungir a arca do testemunho. A unção de Deus está nesse lugar, querido. Vai ungir a mesa, os utensílios. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Vai ungir o candelabro, Moisés. Vai ungir o altar de incenso. Vai ungir o altar do holocausto com os seus utensílios. Vai ungir a pia e a sua base. Moisés, assim consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que o óleo tocar será santo. E também ungirás Arão e seus filhos. O óleo de Deus está sobre a sua vida, querido. O óleo de Deus está sobre os seus filhos, querido. O óleo de Deus está na sua casa, querido. E o santificarás para me administrarem o sacerdócio. E dirás aos filhos de Israel: este é o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Deus, nós te louvamos essa noite. Clamamos ao Senhor: tem misericórdia de nós pelo nosso pecado. Tem misericórdia de nós pelas brigas inúteis. Tem misericórdia de nós porque estamos às vezes brigando com as pessoas erradas, ó Deus. Tem misericórdia de nós porque não somos humildes. Tem misericórdia de nós pela nossa superficialidade. Tem misericórdia de nós pelo nosso egoísmo, individualismo. Tem misericórdia de nós pela nossa vaidade. Perdoa-nos. Queremos ser melhores amigos. Queremos ser pessoas ungidas. Queremos ser pessoas santas. Queremos ser pessoas capacitadas. Queremos ser pessoas agradáveis, cheias de Jesus. Queremos ser pessoas cheias da tua bênção. Solte a mão do seu irmão agora. Erga suas mãos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore, cante, 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 cante.